Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso livro Antifrágil e agora a gente vai falar sobre o livro número 3. Nesse livro 3, a gente é apresentado ao famoso Tony Gordo, ou Tony Horizontal, como ele resolveu chamar, não sei de onde ele tirou esse nome, e o seu amigo Nero. Ele começa esse livro contando a história de amizade um pouco dos dois, para depois entrar em alguns conceitos um pouco mais profundos. Então, basicamente, a história de amizade, o que ligava os dois, é que eles conseguiam prever que situações fossem acontecer. E os dois, algo que consolidou muito essa amizade dos dois, foi a questão de que os dois tinham uma certeza absoluta que iria acontecer nos Estados Unidos, uma crise econômica extremamente devastadora. Os dois tinham certeza que isso ia acontecer diante da forma como a situação estava se desdobrando. Então eles tinham certeza sobre isso, e essa certeza vinha muito da análise de comportamento das pessoas. Então, até como o autor fala, eles tinham certeza simplesmente porque existiam otários. São pessoas que acabam prejudicando bastante o sistema financeiro de uma forma geral, até mesmo a partir da intervenção ingênua. O ato de fazer alguma coisa, de querer ajudar, de querer intervir, acaba mais prejudicando do que ajudando. Então ele começa o capítulo contando essa história de amizade entre os dois, e aí a gente vai um pouco mais a fundo para ele apresentar o nosso conceito aqui de como lidar com a aleatoriedade e construir um sistema antifrágil. Ele faz um parênteses e vai falar sobre o estoicismo, sobre Sêneca, exatamente sobre Sêneca. Então até aqui nessa aula eu não vou discorrer muito sobre o estoicismo, porque no mês passado a gente leu Sêneca, a gente leu sobre a brevidade da vida e falamos muito sobre estoicismo, sobre a vida de Sêneca e tudo mais. Então volta no livro anterior do mês passado sobre a brevidade da vida e assista às aulas, porque vai ficar mais fácil de você conseguir acompanhar aqui, porque eu não vou fazer esse contexto prévio, já vou direto no que ele está falando ao longo do capítulo, porque a gente já falou muito sobre Sêneca e sobre estoicismo. Aqui o que vale para que a gente possa entender, como vocês já sabem, Sêneca era um dos maiores expoentes do estoicismo, E Sêneca também foi o homem mais rico de Roma. Como ele era esse homem mais rico de Roma, fica um pouco estranho, talvez, E até o Nassim menciona que nenhum dos críticos da obra de Sêneca nunca falou a respeito disso, que é essa discrepância entre ele ser um dos maiores expoentes do estoicismo, só que ao mesmo tempo o homem mais rico de Roma. Porque teoricamente o estoicismo é algo meio que indiferente ao destino, indiferente às coisas que te acontecem, acha que questões materiais, coisas materiais, são na verdade um peso, muito mais um peso do que uma graça. Então como é que Sêneca, um expoente do estoicismo, ele vai ser uma pessoa tão rica? Não faz sentido, ele não deveria ser uma pessoa extremamente humilde, simples, vivendo só com o essencial para ele ser considerado um estoico? E aí o Nassim faz uma análise e vai desdobrar essa questão, esse entendimento pra gente. Quando a gente analisa o estoicismo sob a ótica tradicional, sem pensar nessa outra vertente aqui a partir da análise da riqueza de Sêneca, sob a ótica tradicional, o estoicismo ele é um sistema robusto, porque você se torna imune àquilo que te acontece, sejam coisas boas, coisas ruins, você vai simplesmente aceitar o destino daquilo que te acontece. Então você se mantém intacto, robusto. Já quando você vai para a versão do Sêneca, ele já classifica o estoicismo a partir de uma ótica antifrágil, que é de você melhorar a partir de tudo aquilo que te acontece, sendo coisas boas, coisas ruins, você sempre vai tirar uma lição e vai melhorar a partir daquilo. Então a fortuna para ele, a riqueza para ele não era um peso, porque também era uma lição para que ele se tornasse cada vez melhor. Então os tradicionais estoicos viam isso a partir de uma ótica diferente que levava à robustez, e a análise pura e simplesmente da obra do Sêneca faz a gente entender que o estoicismo ele tá mais para uma corrente antifrágil do que é só para uma corrente robusta. Se a riqueza é um fardo assim tão pesado, por que Sêneca mantinha essa riqueza? Então ele fez algumas análises que justificaram isso. Primeiro ele entendeu que os homens que eram muito ricos, na verdade, essa riqueza, ela acarretava muita preocupação
com a perda, né? A gente falou bastante sobre isso nas aulas passadas, sobre a brevidade da vida. Que quanto mais uma pessoa tem riqueza, status, posses, mais ela vai se preocupar em perder aquilo, mais ela se agarra a viver uma vida que ela não quer, a uma vida que ela nem vê o tempo passar, só para se agarrar àquilo que ela conquistou de alguma forma e que ela tem muito medo de perder. Então ela não aproveita, ela não vive nada daquilo, ela só se agarra a uma situação que ela tem muito medo de ficar sem, de perder aquelas conquistas. Então Sêneca chegou à conclusão de que a riqueza, ela é escrava de homens sábios. Se você é sábio, se você sabe usar o seu dinheiro, a sua riqueza, a sua fortuna, você de fato é um homem sábio e torna essa riqueza, essa fortuna a sua escrava. Agora, se você é um tolo, quem se torna o seu mestre é a riqueza. A riqueza se torna o seu objetivo, se torna o seu guia, o seu mestre. Você vai viver em função de conservar aquilo que você conseguiu. Você não vive, não existe para mais nada. Só vive em função de manter aquele ego, aquele poder, aquele status que você acha que é trazido pela riqueza. E talvez um ponto que foi interessante que o Nassim analisou, que talvez os estoicos, a grande maioria das pessoas que seguiam o estoicismo, eram pessoas extremamente pobres, eram pessoas que não tinham nada. Como eles eram pobres, eles não tinham condições, eles não tinham status, talvez era muito mais fácil eles criticarem a riqueza, os bens materiais, do que eles falarem alguma coisa positiva, falar que aquilo não era bom, que aquilo trazia coisas ruins, porque eles não tinham. Já que eles não tinham, era melhor eles criticarem. Então talvez o Nassim traz esse pensamento pra gente entender se talvez não foi assim. Porque o Sêneca aprendeu a usar a riqueza que ele tinha a favor dele e ser de fato o mestre dessa riqueza. Essa riqueza era o seu escravo e ele sabia exatamente quem ele era, o que ele fazia, o porquê ele estava aqui. Então ele não era escravo dessa riqueza. Essa riqueza, se um dia passasse, ele era muito mais do que isso. Então ele foi aprendendo a tirar vantagens de todo esse status, de tudo aquilo que ele tinha conquistado, em vez de se tornar escravo dela. E ele foi se tornando cada vez melhor a partir disso. Foi aí que o estoicismo, para o Sêneca, tomou um caráter antifrágil e não mais de robustez, de indiferença como a gente tinha antes. E aí o Nassim traz uma estratégia também baseada na filosofia de Sêneca, que é a estratégia barbell. Barbell nada mais é do que um halter. Sabe a barra de academia, de musculação? Você tem a barra e tem os pesos dos dois lados. Então barbell nada mais é do que esse halter. E essa estratégia barbell chama assim porque ela meio que trabalha nos dois extremos. Não tem um meio termo. Você vai trabalhar no 8 e no 80, digamos assim. É uma estratégia 8 e 80. As duas pontas. Porque o que acontece? Um exemplo financeiro para ficar fácil de você entender. Quando você vai fazer um investimento, se você pegar 100% do seu dinheiro e você colocar em um investimento 100% arrojado, perigoso, com muito risco, você corre risco de perder tudo. Porque você está em um extremo. Ao mesmo tempo, se você pegar todo o seu dinheiro e colocar todo o seu dinheiro em uma renda, em um fundo fixo, em tesouro, em alguma coisa muito estável, 100% segura, você não corre risco de ganhar mais do que o esperado. Você vai ganhar exatamente aquilo que você planejou ganhar. Só isso, aquela taxa fixa de juros. E no meio da barra ele diz que não faz sentido, não tem sentido você ser mediano. Você precisa trabalhar com os dois extremos, combinar os dois extremos. Ficar na média não vale a pena. Então ele fala, se você tem o seu determinado valor, né? Pega lá 100% do seu dinheiro que você vai investir. Pega uma porcentagem, que seja 80%, 90%, coloque em renda fixa. Que você tem certeza que o dinheiro vai ficar ali, vai se manter, você vai ganhar aquela taxa de juros. Mas você pega 10, 20% desse valor e coloca em um fundo extremamente arriscado, com potenciais de ganhos muito altos. Porque se você ganhar, você vai ganhar bastante dinheiro, e se você perder, você tem também controle daquilo que você vai perder. Você vai perder 10, 20% só do seu dinheiro, você não vai perder tudo. E aí, quando você soma o resultado dessas duas ações, é o melhor resultado que você poderia ter. Melhor do que se você tivesse seguido pela média. Então, essa estratégia barbell é sempre você
ir nos dois extremos, trabalhar com os dois extremos. Ele fala assim, se você quer ter amigos, conversar com as pessoas, conversem com pessoas muito simples, que não têm conhecimento, e conversem com pessoas extremamente inteligentes, que conhecem muito. Não conversa com pessoa mediana, meia boca, sabe? Se você quer ler um livro, lê um livro ruim, um livro que não seja, sabe, um livro bem bobo, ou um livro muito técnico, muito bom. Não leia coisas meia boca, que não vai te fazer crescer para lugar nenhum, que não vai se desenvolver para lugar nenhum. Então ele tá sempre nesses dois extremos. Ou você vai, não é ou, né? Eu chamei aqui o meu nome dessa estratégia, a estratégia 8 e 80. Ele tá sempre nos dois extremos, ele não trabalha na metade, são os dois extremos. Essa é o segredo da estratégia, porque o equilíbrio dessas duas é o que vai te dar o melhor resultado. De modo geral, essa estratégia Barbell nada mais é do que você ter uma dupla atitude de agir com cautela em um determinado lado e agir com riscos calculados a partir de outro lado, sabendo exatamente, no máximo, se aquilo der errado, quanto você vai perder. Então ele combina essas duas estratégias e usando essas duas estratégias é o que vai tornar o seu sistema, o seu projeto, a sua estratégia antifrágil, o que vai fazer com que ela melhore de acordo com as situações que puderem eventualmente acontecer. Então essa é a estratégia Barbell, ou nomeada por mim de estratégia 8 e 80.